Pronto, aqui a gente vai começar a nossa explicação, abrir o nosso podcast falando da prova documental e prova pericial, provas essas que estão diretamente correlacionadas, certo? E para isso a gente montou nosso grupo, nosso podcast, que é composto por Aderbal, João Pedro, Lucas Medeiros, Ricardo Soares, Rodrigo Akira e eu, Vitor Barbosa. E a gente vai começar introduzindo a vocês o que é a prova documental. E para isso eu vou chamar a Riquelme para debater. Excelente. Dando início, então, a esse assunto pertinente do direito processual, a gente pode começar falando da teoria geral das provas como uma forma de introduzir. Então, a gente precisa lembrar que o processo não se desenvolve apenas com alegações. É necessário que a gente, de fato, fundamente o que é elencado, o que é explicitado para o juiz. E também para outra parte, afinal, as provas não se direcionam somente ao juiz, mas também às outras partes envolvidas no processo. Então, no processo civil, a prova tem a função de reconstruir dentro do processo fatos relevantes para a solução da causa, né? E as palavras ela servem para convencer o juiz, né, sobre a existência ou também inexistência de fatos alegados. É, o conceito de prova documental, que é a espécie que a gente está tratando, como tem presente aí no slide, diz respeito ao seguinte: a prova documental é o meio de prova formado por documentos capazes de demonstrar fatos relevantes ao processo. E aí é importante a gente definir o que seria documento. Ao trazer essa definição, a gente associa muito documento a uma folha, né? Algo, digamos, de fato, uma espécie de certificado, algo que em um formato de folha traga uma definição ou traga uma comprovação de algo, mas não é só isso. O documento diz respeito a todo registro material ou eletrônico que represente um fato, uma declaração, um ato jurídico ou informação. É importante porque agora, com o direito no modo, na sociedade que estamos, né, temos também o registro eletrônico, né? São as provas digitais, que são bem mais presentes no nosso ordenamento. No CPC, a prova é admitida de forma ampla, né? As partes podem usar os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos e influenciar a convicção do juiz. É importante destacar aqui que não basta somente que a prova ela seja verídica, que a prova seja válida, capaz de comprovar. Mas é importante a gente destacar que os meios que se produzem a prova, eles também devem ser legítimos. Eles devem ser, como o slide próprio diz, moralmente legítimos. Afinal, é inválida a prova produzida através de um meio moralmente legítimo ou legalmente legítimo. Então, sei lá, produzir uma prova por meio de coação, de suborno, por meio de ameaça, por exemplo, seria uma forma ilegítima de produção de prova, né? Dando seguimento ao slide, a gente passa a abordar agora do documento público e o documento particular. O documento público é aquele produzido por agente público competente, no exercício de suas funções ou formalizado perante a autoridade pública. O artigo 405 do CPC prevê que o documento público faz prova não apenas sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria ou tabelião ou servidor declarar que ocorreram em sua presença. Então, esse parágrafo ele diz que o documento público não somente o seu conteúdo meramente informativo ou de sua natureza, ele afirma que é necessário ou tão somente se esgota em si, mas também aquilo que aquele que atestou a validade do documento acrescentou como informação pertinente também é válido. Por sua vez, né, o documento particular é aquele elaborado por particulares, sem intervenção direta de autoridade pública. Exemplos comuns são os contratos particulares, recibos, declarações, mensais, e-mails, notas promissórias e comprovantes emitidos por particulares. Então, nesse contexto, a gente vê que as provas elas possuem naturezas que podem ser provenientes de diferentes meios, né? Nesse caso, a gente tem o meio público e também tem o meio particular. Dando seguimento também ao slide, outro ponto extremamente fundamental ao tratar-se de prova documental
é a autenticidade e a força probante. É, a autenticidade ela está relacionada diretamente à autoria e à integridade do documento. Em termos simples, pergunta-se: a gente pode dizer, esse documento realmente veio de quem se afirma que veio? Ele foi alterado? Ele corresponde ao conteúdo original? Aí, a previsão legal, ela traz hipótese de que o documento é considerado autêntico. Em casos que, por exemplo, o tabelião reconhece a firma do signatário, quando a autoria é identificada por outro meio legal, enfim. É importante porque nem todo documento juntado ao processo ele será automaticamente aceito como verdadeiro, né? Não tem, digamos, uma presunção automática de veracidade. O documento precisa ser validado, né? Espera-se que a parte junte um documento válido. É válido também destacar que a parte contrária, obviamente, ela pode impugnar o documento, questionando a autenticidade, sua integridade. Então, se no processo ali é juntado alguma forma de um documento que cause alguma desconfiança de validade, a outra parte pode atestar isso também. Além disso, é importante diferenciar a autenticidade de veracidade, né? Um documento ele pode ser autêntico, ou seja, ele realmente pode ter sido produzido por determinada pessoa, mas o conteúdo pode ser discutido, né? Por exemplo, um contrato pode ser verdadeiro quanto à assinatura, mas a parte pode alegar vício de consentimento, simulação ou ainda descumprimento da obrigação. Então, a autenticidade a gente nota que diz respeito ali a de fato quem produziu, se de fato aquela materialização da produção ela é válida, mas a gente verifica que a validade diz respeito ao conteúdo que a prova traz. Então, de modo geral, a introdução à prova documental e os principais pontos são esses. Agora eu dou seguimento para Rodrigo, que vai trazer os casos concretos e jurisprudências acerca. Perfeito. Eu vou falar aqui agora a respeito das jurisprudências, né? Eu vou começar com o informativo número 516 do STJ, mais especificamente, o recurso especial número 1.072.276 do Rio Grande do Norte, relator ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013. Vamos lá. O que importa esse informativo em relação às provas documentais? Esse informativo diz a respeito da situação em que a parte não conseguiu, não conseguiu apresentar o documento ou na petição inicial ou na contestação e apresentou depois. E esse informativo permite isso, né? Ele deixa claro que isso é possível, desde que isso ocorra com boa fé, não se trate de documento indispensável para propor a ação e a parte contrária seja ouvida. Analisando o informativo, ele traz o artigo 379 do CPC, onde são previstas as exceções à regra da prova documental, que normalmente deve ser acompanhada ou da petição inicial ou da contestação. A interpretação do referido dispositivo tem sido feita de forma a admitir que a juntada de documentos novos ocorram em situação não formalmente prevista, relativizando a questão sobre extratemporaneidade da apresentação da prova documental, desde que não se trate o documento indispensável para a produtora da ação e não haja má-fé, como já dito anteriormente. Dessa forma, a mera declaração do juiz de que a prova documental é intempestiva deve ser desentranhada dos autos, não é capaz por si só de impedir o conhecimento da referida prova. Para o tribunal, entende-se que o CPC aprova essa maior amplitude, né? O CPC moderno aprova essa maior amplitude. Os poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar até mesmo de ofício a produção de provas necessárias. A instrução do processo, com isso, nós podemos tirar as seguintes visões. Para o STJ, entende que o formalismo não pode ser usado como um escudo somente para proteger uma das partes por mera formalidade, entrando no caminho da justiça. Desse modo, não existe preclusão absoluta para documentos,
nenhum documento é automaticamente intempestivo. Obviamente, seguindo aquelas 3 regras, não podendo ser um documento indispensável para propor a ação, e não tendo sido esse documento escondido ou levado tardiamente por má fé, e a outra parte deve ser ouvida para que ela não possa ser prejudicada. É importante que que essa prova seja acolhida, pois ela pode mudar a realidade da situação do caso, e que, de fato, levaria a algo mais próximo da justiça. Além desse informativo, eu trouxe o informativo número 660, que traz a respeito da possibilidade de ajuizar-se uma nova ação para conseguir provas, para conseguir uma prova, para poder ajuizar uma ação principal. Vamos lá, vamos ser mais claro, vamos explicar a situação. Esse informativo número 660, ele é visto a partir do recurso especial 1.803.251 de Santa Catarina, com o relator ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma, por maioria, julgado em 22/10/2019. Vamos lá. O que diz esse informativo? Nesse caso, a parte precisava de um documento que ela não tinha, não estava em posse. E quem teria posse desse documento seria a parte que seria execuída, né, no processo principal. Mas, para conseguir estruturar essa ação principal, ele precisa desse documento e, por isso, ele ajuiza essa outra ação. Ele vai atrás dessa outra ação para conseguir essa prova. E foi entendido que isso sim é possível e que não violaria o Código de Processo Civil. Na verdade, ele estaria seguindo o artigo 318 do CPC, da produção antecipada de prova, e isso nada afetaria a permissão da parte autora em trazer esse ajuizamento em outro processo. E isso, de fato, conseguiria permitir o acesso à justiça, pois a falta de prova não deve servir, pois a prova não deve servir apenas para ganhar o processo, mas também deve servir para viabilizar a própria ação, logo tendo coerência com a produção de prova antecipada, e além desse informativo, essa tese é tão reforçada que também existe o informativo 637, que traz a mesma coisa, e por isso eu não vou me estender nele, pois não faz sentido. Ele fala basicamente a respeito da mesma coisa. Por fim, trago o informativo número 785, que fala a respeito do agravo a recurso especial 2.102.423, Paraná, relator ministro Marco Buzzi, quarta turma, por unanimidade, julgado em 21/8/2023. Da mesma forma que o primeiro informativo que eu trouxe, ele vai falar a respeito de se trazer provas já depois da petição inicial e depois do contraditório. Vamos lá, mas o que ele traz diferente? O que ele traz diferente daquele primeiro informativo? Ele dá uma delimitação de qual tipo de prova pode ser levado. Por exemplo, nesse caso, um exemplo prático. Eu entro com uma ação falando que a pessoa que está sendo execuída me deve R$1.000. Corre o processo e eu trago novos documentos que, na verdade, provam que eu tinha 2 contratos e que nesses contratos tinham cláusulas abusivas. Com isso, a gente pode ver que eu estou mudando a causa de pedir, estou mudando o objeto da ação. Isso eu não posso fazer. Eu estou mudando, eu não estou usando aquela prova para fortalecer o meu argumento, para fortalecer o meu pedido. Eu estou desvirtuando a função original daquela ação. Então, isso eu não posso fazer. Isso o informativo não me permite fazer. O que essa jurisprudência me permite fazer? Da mesma forma que foi dito. Desde que a prova ela tenha sido levada tardiamente, por boa fé, não fosse uma prova necessária para ajuizar a ação e a parte contrária ser ouvida, eu posso trazer ela desde que ela venha reforçar.
Então, trazendo de novo para um caso prático. Naquela mesma situação que eu estou cobrando a pessoa pelos R$ 1.000. E vamos supor que essa é uma cobrança de um título muito antigo, que na época só tinha título em papel, escrito, não tem ele digital. E ele estava perdido atrás de uma gaveta e eu só fui achar ele depois de tantos meses. Isso eu posso fazer, pois eu estou fortalecendo um pedido já feito e não mudando esse pedido. Com isso eu finalizo a jurisprudência e os casos concretos que eu gostaria de trazer aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ambas as explicações. Realmente, eu acredito que tenha ficado bem claro do que é que se trata a prova documental, ainda por cima trazendo casos concretos que ajudam a elucidar do que se trata essa previsão do nosso ordenamento. E só para fazer um contraponto, dar um pouco de descontraído, eu achei muito legal a parte que Riquelme trouxe de dizer que o documento não é só um papel, porque de fato muitas pessoas ainda acreditam que o documento ele se trata apenas de um pedaço de papel, mas hoje em dia nós temos várias formas probantes que têm o mesmo valor de um documento, que podem registrar um feito ou algo do tipo. É muito interessante. E só para pegar agora o que o Rodrigo falou, eu achei bem interessante porque reforça bastante a ideia até do que a gente viu em sala de aula, de que as provas elas não são das partes, mas sim do processo. Ou seja, você não pode pegar uma prova e usar só a seu favor. Não. Uma vez que ela está no processo, ela vai fazer parte do processo e ela vai ser utilizada para elucidar o fato e não para favorecer uma parte. Então, bem interessante, obrigado pela explicação do que se trata a prova documental. E adiantando aqui nosso podcast, a gente vai agora introduzir a vocês o que é a prova pericial. E para isso eu vou convidar Lucas Medeiros aqui para a chamada, por favor. Boa noite, pessoal. Feita essa maravilhosa explicação do que se entende acerca de prova documental, agora iremos analisar o que é a prova pericial e de que forma o CPC ele aborda esse tipo de prova. A prova pericial ela ocupa um papel essencialmente técnico dentro do processo e ela é utilizada justamente nas situações em que o juiz não possui um conhecimento especializado para formar seu conhecimento sobre determinado fato. Então, trata-se de um meio de prova voltada para esclarecer questões que exigem conhecimento técnico, ou conhecimento científico, ou algum outro tipo de conhecimento, um conhecimento específico. E ela é produzida por um perito nomeado pelo juiz e incidindo sempre sobre fatos relevantes à causa. Então, no slide, eu coloquei um conceito muito mais sucinto possível. Então, o conceito de prova pericial ela é destinada a esclarecer fatos que, de fato, dependem de um conhecimento muito específico. Que especificidade é essa? Então, conhecimento técnico, conhecimento específico ou especializado. E ele é produzido por um perito que, em regra, é nomeado pelo juiz, certo? No caput do artigo 464 do CPC, ele elabora que são espécies de perícias. O exame, que é relacionado à análise sobre pessoas ou coisas, a vistoria, que é, de modo bem objetivo, voltada para a inspeção em locais, e, por fim, a avaliação, que é basicamente a atribuição de valor a bens, no contexto geral. No artigo 464, no mesmo artigo, só que no parágrafo 1º, é considerado hipóteses de indeferimento, ou seja, de cara o juiz ele vai poder indeferir provas periciais, onde, por exemplo, a prova do fato não depender de conhecimento especial e técnico. No segundo caso, quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, ou quando a verificação for impraticável. Então, de modo bem resumido, são 3 tipos de hipóteses que podem ser indeferidas pelo próprio juiz, certo? Então,
ela não é admitida em qualquer situação. O CPC ele prevê essas hipóteses de indeferimento. E aí é importante se frisar que no próprio parágrafo 1º desse artigo são colocadas hipóteses de indeferimento. Mas, por exemplo, no artigo 472 do CPC, ele coloca uma hipótese de dispensa, certo? Que está relacionado, mas ele diz o seguinte, que é opcional ao juiz dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Então, quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem acerca das questões de fato, pareceres técnicos ou documentos que, em sua origem, eles são documentos elucidativos sobre o caso, o juiz ele poderá dispensar, ou seja, é uma opção, mas o juiz ele pode sim, nesses casos, poder requerer prova pericial, certo? Adiante, a gente vai falar um pouco sobre a questão da nomeação do perito, certo? A nomeação do perito, ela, como eu falei, ela é, em regra, feita pelo juiz, conforme o artigo 465 do CPC, onde ele expressa que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. E, posteriormente, é importante se fazer a observação de que a regra de quem vai escolher o perito é o juiz. Entretanto, o próprio artigo 471, ele elenca uma hipótese, à exceção da regra, em que as partes podem, em acordo comum, escolher o perito, indicando, mediante requerimento, desde que as partes sejam plenamente capazes de escolher e que a causa possa ser resolvida por autocomposição. Então, 2 requisitos é necessário para que as partes elas possam escolher o perito. Primeiro, as partes elas necessariamente têm que ser capazes, plenamente capazes, e segundo, a lide, a causa, o direito ali discutido, possa ser resolvido por autocomposição. Então, a regra é que o perito ele seja escolhido pelo juiz, mas existe essa exceção, certo? No mesmo artigo e no parágrafo 1º é abordado a questão da atuação das partes, já escolhido o perito, certo? Escolhido pelo juiz. Nos termos do artigo 1º, elas dispõem, no caso as partes, de 15 dias para, se for o caso, arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos que são os questionamentos a serem respondidos pela perícia. Então, existe uma obrigação às partes, no prazo de 15 dias, que é justamente ver se o perito ele é impedido ou suspeito, ver se, nesse caso, ele havendo esse impedimento ou essa suspeição, ou não havendo, e no caso, posteriormente, tem que fazer a indicação do assistente técnico, e, por fim, ele deve apresentar quesitos para o perito nomeado. Perfeito? A posterior, no slide seguinte, é importante destacar acerca do laudo pericial, certo? O resultado desse trabalho técnico, né, do perito, o que ele vai fazer, como é que ele vai analisar o caso, a questão de reduzir a termo, como é que se dá essa redução a termo, vamos dizer assim, ela se materializa no laudo pericial. E o CPC, ele aborda o laudo pericial no seu artigo 473, devendo conter no laudo pericial alguns
algumas questões, como, por exemplo, a exposição do objeto da perícia, ou seja, o que ele está analisando. Em segundo plano, ele deve demonstrar qual foi a análise técnica ou científica realizada. Então, qual foi, vamos dizer assim, o modus operandi dele, qual foi a metodologia utilizada pelo perito. Posteriormente, no próprio laudo, ele deve indicar, novamente, o método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área, do conhecimento da qual se originou, ou seja, a metodologia, ela deve ser algo meramente aceito por aquele grupo qual esse perito faz parte. No caso, por exemplo, se for um caso de um conhecimento científico, se aquela metodologia ela é aceita dentro do ambiente científico. E, por fim, o laudo pericial ele deve conter uma resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e, quando for parte, pelo órgão do Ministério Público. Então, resumidamente, são 4 conteúdos, do que deve conter no laudo pericial. Por fim, é importante destacar que, embora a prova pericial ela tenha uma grande relevância no atual ordenamento jurídico do processo civil, ela não vincula o juiz. Ou seja, aquilo que é produzido como prova não é necessariamente aceito pelo juiz, porque o que se vigora no CPC é o princípio do livre convencimento motivado, o que permite ao magistrado aceitar ou rejeitar aquele laudo. Mas, para que ele faça essa aceitação ou não do laudo, isso deve ser fundamentado na decisão ou na sentença, o porquê que ele aceitou ou porquê que ele não aceitou. Então, o juiz, ele vai, de modo bem resumido, aceitar ou não esse laudo pericial. Por que isso acontece? Porque a prova pericial, ela é essencialmente uma prova técnica, é algo que vai apenas acrescentar uma possibilidade de você dizer se aquilo de fato vai convencer ou não o juiz. E aí o próprio ele que vai deliberar sobre aquilo, no sentido de isso aqui me convence ou não. Então, portanto, isso é disciplinado no artigo 479, de modo que o juiz apreciará a perícia e deverá fundamentar o que levou a considerar ou não o laudo pericial. Certo? E aí, se necessário, vai ser realizada uma nova prova pericial quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. E, claro, isso deve ser um ato em que o juiz deverá emitir no processo, certo? Agora, eu passo a palavra para o colega Aderbal, o qual irá apresentar jurisprudências e casos concretos sobre a questão da perícia. Muito bem, muito obrigado pela essa exposição excelente. Fica uma ponte excepcional, teórica, para poder trabalhar na jurisprudência nos casos, né? Bom, primeiramente, um caso que eu decidi trazer aqui é um caso muito emblemático e que conversa muito com a nossa região, tendo em vista a quantidade de casos que nós sabemos aqui que acontecem com relação a essa área do direito da saúde, né? Esse é um daqueles casos clássicos envolvendo planos de saúde, né? Muito recorrentes, que basicamente o caso prático narra o seguinte fato. Nelson Wilkman era um homem que ele se descobriu detentor de diversas doenças degenerativas, né? Em especial a doença de Parkinson e câncer, né?
Então, devido a essas circunstâncias, né, da saúde dele estar tão debilitada, ele precisava de um tratamento integral. Para que ele tivesse uma qualidade de vida comum, ele arguiu na sua exordial, na hora que ingressou no juízo, afirmando que necessitaria de um atendimento chamado home care, que, além de atender as necessidades dele dentro, dentro das características hospitalares, também deveria ser conduzido esses atendimentos em residência, né, em loco. Como é de praxe dos tratamentos que são considerados muito caros, né, essas questões de seguro de saúde elas rejeitaram a priori, né, alegando que ao juízo que necessitava realizar uma perícia na contestação. Só que o juiz de primeiro grau, em sua sentença, julgou antecipadamente a lide a despeito desse requerimento do polo passivo. Esse tratamento tão desigual começou a partir daí, né? A lide no tema que nós estamos inseridos aqui, que é da prova pericial. Bom, tendo em vista que a sentença foi desfavorável, eles apelaram, alegando que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que eles tinham pedido essa prova pericial e que ela é imprescindível para a condução do processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi o foro responsável por essa ação, eles negaram provimento a essa apelação, afirmando que, por dois motivos. Primeiro, que afastaram a cláusula que havia no contrato sobre esse home care, alegando que era uma cláusula abusiva que havia no contrato de seguro de saúde. Além disso, eles disseram que, como a parte da petição inicial juntou diversos laudos médicos comprovando excessivamente e extensivamente que ele tinha, sim, esses problemas de saúde, então o tribunal entendeu que não necessitava de mais provas. E assim seguiu, né, para a instância superior, que, em primeira análise, manteve incólume a decisão do tribunal. No entanto, através de um agravo interno, a parte ré conseguiu um entendimento que traz essa questão que é muito importante para nós aqui, que diz o seguinte: no mérito, há cerceamento de defesa quando há desrespeito de pedido de produção probatória. O magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte sobre o fundamento na ausência de provas precedentes. Ou seja, no primeiro grau, ainda em primeiro grau, o juízo tinha dado uma sentença contrária aos pedidos da parte ré, da defesa, levantados na contestação, alegando que eles não tinham levantado provas suficientes, sendo que o mesmo negou eles de terem produzido as provas de laudo pericial, né? Então, é uma questão que levantou um paradigma dentro dessa discussão, porque muitas vezes isso pode parecer besta para nós agora, mas durante muito tempo foi-se muito normal que as provas de laudo pericial tivessem um peso exorbitante nas decisões. E principalmente no Código Civil de 1916, elas eram ostensivamente utilizadas como forma de prova incontestável, né? Então, muitas vezes você delegar esse direito a uma das partes era a questão de vencer ou não todo um processo, né? Bom, pode seguir. Dito isso, né, eu vou chegar agora num entendimento que recai justamente sobre esse tema, né? É um entendimento muito interessante. Esse aqui já não diz mais respeito à questão de seguro de saúde, mas sim de Seguridade Social, INSS contra Célia, né? Esse caso é muito importante porque cai justamente sobre o que eu estava narrando anteriormente. Durante esse processo, deixa eu só pegar aqui. A senhora era uma trabalhadora agrária
vivia no interior durante muitos anos, trabalhando com trabalho pesado, né, de plantio, de cuidado de pecuária, etc. Essa senhora, ela durante esse período laboral dela, ela adquiriu diversas doenças, né, doenças físicas que impossibilitaram ela de continuar com sua atividade laboral. No entanto, ela, infelizmente, ela pediu, né, requereu ao INSS que ela pudesse se aposentar de forma mais antecipada, tendo em vista a quantidade de doenças que ela tinha, né? Tendo isso em mente, ela veio requerer que ela tivesse esse direito a ser assumido, contestado pelo juízo. A questão é o seguinte: todas as instâncias deferiram o pedido dela, mas o INSS, né, continuou recorrendo, até que chegou no Superior Tribunal de Justiça. E nesse entendimento, que foi muito importante, eles disseram o seguinte: o juiz não está adstrito de lado pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, de acordo com o Código de Processo Civil. E nesse caso em específico é descarado porque o que eles requeriam basicamente é o seguinte: nós não podemos deferir esse pedido dessa senhora porque nós temos um laudo pericial que atesta que ela pode trabalhar. Só que ela juntou diversos outros laudos comprovando diversas outras doenças de saúde física, já. Em diversos lugares das vértebras, que ela tinha problemas de saúde, ele tinha osteoporose e tinha diversas outras doenças, né, que que realmente eram impeditivas de ela exercer essa atividade laboral. Então o juiz reconheceu que, diante do direito dele de livre convencimento, era superior, em determinados casos, a apenas uma mera prova pericial. Isso é muito importante para desfazer esse entendimento pretérito do Código de 1916, de que a prova pericial era algo tido como um poder probante acima da média, né? Agora, no nosso ordenamento jurídico atual, ela tem um poder probante alto, grande, significativo, mas ainda que o que se discute, no fim das contas, é o direito, e não apenas a questão técnica da medicina ou apenas a questão técnica da engenharia, etc. e etc. Assim encerro minha fala. Bom, obviamente, eu acho que eu não tenho mais nada a complementar, vocês abordaram o assunto realmente de forma completa, e uma coisa que eu achei interessante é porque ela segue a mesma linha da prova documental, né, querendo ou não, porque a perícia meio que ela vai se resumir, se assim eu posso dizer, a um documento também, que é o laudo pericial, por mais que ele possa ser impugnado, tudo, também é meio que um documento. E só pegando os dois casos concretos aí que você trouxe, que eu achei que foram bem interessantes, por se tratarem de coisas que foram discutidas no Superior Tribunal de Justiça, inclusive uma delas foi alvo de agravo interno. O que é que você acha do juiz ele poder fundamentar seu entendimento, sua decisão, não só nos documentos, mas em outras coisas também? O que é que você acha que isso traz para o nosso ordenamento? Bom, muito bem colocado. Eu acredito que isso é fundamental, tendo em vista que, no fim das contas, no fim e a cabo, o que está se tratando ali é um objeto da lide, e o direito ele surge como um solucionador de problemas, né? Então, nós estamos aqui para solucionar os problemas através do nosso conhecimento, principalmente jurídico, não meramente processual, mas processual e material. Isso tem que ser o centro da discussão, apesar da importância, claro, por exemplo, num caso como esse, de um conhecimento médico para poder fundamentar a decisão. Mas num caso que já tem um entendimento médico, inclusive em quantidade superior, como esse caso em específico, o último, né, citado, não tem por que um entendimento jurídico e médico se unirem contra apenas um único entendimento. Então, acredito que a decisão foi muito bem correta e acredito que mais decisões devem ser tomadas nesse sentido da supremacia da ciência jurídica
processual, material, sobre a questão meramente técnica de outras áreas. Bom, obrigado pela sua opinião. Eu realmente concordo com você. E eu acho interessante, porque o direito ele vai trazer as regras, ele vai estar lá posto bem bonitinho, assim, se eu posso dizer. Mas é legal que é a partir da jurisprudência que essa regra vai se adequar aos casos concretos. E aí, sim, a gente poder usufruir do máximo da nossa lei, do máximo do nosso ordenamento. Bom, então, posta essa discussão, visto mais a parte prática e como é aplicada a norma ao caso concreto na parte das provas periciais, eu vou convidar João Pedro Cardoso e depois também a minha pessoa para realizarmos os quadros comparativos um pouco mais, como eu posso dizer, exemplificativos, com elementos mais visuais, para que a gente correlacione a nossa explicação que a gente vem abordando com a jurisprudência, e assim, quero não esclarecer um pouco mais para vocês do que a gente está trazendo aqui das provas documentais e periciais. Então, por favor, João Pedro, se você puder fazer essa explicação, agradeço. Opa, muito obrigado, Vitor, por passar a palavra. Primeiramente, gostaria de agradecer a exposição de todos os meus colegas de turma. Realmente foi uma exposição esplêndida. Gostei muito de ver esses casos concretos que vocês trouxeram, tanto o Rodrigo como a Derbal. A parte teórica foi muito bem explicada por Riquelme e Lucas. E vai ser um prazer trazer a esquematização do que Riquelme falou. Eu trouxe aqui, como está sendo apresentado em tela, um fluxograma em relação à prova documental. Primeiro, vamos tratar da classificação da prova documental. Ela pode ser feita falando sobre os documentos públicos e os documentos particulares. Nos documentos públicos, por exemplo, seria uma escritura pública ou uma certidão de nascimento. Já no contrato particular, já no documento particular, um contrato mesmo, por exemplo, um contrato de compra e venda, um recibo, enfim. E o agente emissor do documento público vai ser um oficial público, por exemplo, tabelião, juiz, enfim. E o particular vai ser a pessoa, ou seja, física ou jurídica. Em relação à fé pública, no documento público, ela vai ter a presunção de veracidade. Já o que não ocorre no documento particular, porque nesse vai ter que ser reconhecido a relação entre as partes. Então, tem que ter o reconhecimento. Em relação à formalidade, quando tratamos do documento público, ela é rígida, porque normalmente ela é expressa pela lei, diferentemente do documento particular, que é um documento mais flexível, já que ele vai de acordo com a vontade das partes. Quando falamos em relação à força probante dos documentos, é importante falar, como acabei de dizer, sobre o documento público. Ele vai possuir uma presunção de veracidade, e o documento particular, ele depende do reconhecimento. Ele não tem a impugnação. Sua força probante é estabelecida a partir de uma autenticidade. E muito bem apontado por Riquelme em relação aos documentos eletrônicos, ele vai ser equivalente aos documentos físicos, caso eles tenham a assinatura digital. E é muito importante, porque desde a eletronização dos processos, é muito comum que todas as provas não seja mais o físico, e sim a parte eletrônica. E é interessante falar sobre o documento eletrônico, caso ele não tenha assinatura digital, porque esse valor probatório ele não vai ser tão eficaz como um que tiver assinatura. Esse valor probatório vai ser algo mais relativo. E também é muito interessante expor em relação a cópias de documentos. Por exemplo, uma cópia simples, sem autenticação.
ela não vai ter um valor probatório muito eficaz, diferente da cópia autenticada, porque a autenticação ela vai tornar equivalente ao original, a não ser se ela tiver uma arguição de falsidade. Quando estamos passando para o próximo tópico, e ao falar da produção no processo, da prova no processo, temos os tipos de documentos. Quando falamos dos documentos indispensáveis, eles são essenciais para provar o Opa. Minha conexão deu uma travada, mas vou seguir aqui. Tá escutando, João Pedro? Opa, minha conexão deu uma Ótimo. travada, mas vou seguir aqui. Tudo certo. Em relação... Pode seguir, tá tudo certo. Muito obrigado. Em relação ao tipo de documento indispensável, que eu falei que ele vai ser essencial para provar o direito alegado, ele é juntado no momento no caso do autor, da petição inicial e, no caso do réu, na contestação, ambos na fase postulatória. No caso do tipo de documento substancial, a lei ela exige que esse documento é requisito para a validade do auto. Então, ele é indispensável de ser postulado na fase de inicial ou de contestação. E temos também, quando tratamos do tipo de documento novo, que esse documento ele pode ser juntado a qualquer tempo do processo, com a justificativa de, por exemplo, aquele documento ele se tornou acessível um tempo depois. Até o caso concreto que Rodrigo trouxe. E falando agora de forma bem sucinta em relação à arguição da falsidade. Quando temos a falsidade na parte material, ela vai estar na forma do documento. O documento está fisicamente adulterado, seja forjado ou criado por alguém que não tinha o poder de fazer tal documento. E essa detectação é feita por perícia grafotécnica ou uma documentoscopia, que é um caso da prova pericial que os meninos também abordaram. E quando estamos falando da falsidade ideológica do documento, ele vai estar presente no conteúdo do documento. Vai ser em relação à forma, porque a forma e o emissor são verdadeiros. No entanto, a declaração que está contida no documento, no conteúdo, ela é falsa, ela é mentirosa. E para ter a detectação, vai depender de cruzamento de dados, quebra de sigilo, enfim. Então, essa foi minha participação, né, foi muito bom poder webinar com vocês. E eu vou passar minha palavra para Vitor. Esse aí foi todas as informações que eu trouxe, tá? Nesses documentos, nesses quadros comparativos. Pode ir passando, por favor. Posteriormente, vamos divulgar o slide para vocês, então vocês vão poder dar uma olhada melhor, uma analisada melhor nesses quadros que trouxemos e todas as outras informações que meus colegas trouxeram esplendidamente. E é isso, Vitor. Passo a palavra para você. Gostaria muito de saber como você vai sintetizar toda a apresentação dos nossos colegas em relação à prova pericial.
Bom, muito obrigado. Eu agradeço pela sua explicação. Acredito que fechou bem o raciocínio aí sobre prova documental. E só para descontrair também mais uma vez um pouco, eu nunca tinha ouvido falar da palavra documentoscopia. Eu acho muito interessante, porque de fato, por se tratar de uma prova que vai embasar uma decisão judicial, de fato tem que ter todos os meios possíveis para testar a veracidade desse documento. E, bom, seguindo a mesma linha aí que você trouxe, eu também trouxe uma espécie de um fluxograma, de um quadro, só para trazer as principais características e aquilo que é bom a gente sempre ter em mente quando se tratar de uma prova pericial. E eu vou trazer os principais pontos, vou começar aqui falando da finalidade, ou seja, para que serve, seria para esclarecer os fatos que dependem de conhecimento técnico ou científico que o magistrado não tenha, pode ser realizada tanto pelo perito do juízo, aquele que vai ser nomeado pelo juiz, ou por assistentes técnicos das partes que vão acompanhar o perito do juiz. E, por fim, ela vai ser ratificada, ela vai ser atestada, se assim posso dizer, pelo laudo pericial, que nada mais é do que o documento. O documento esse que vai ser anexado no processo, que vai ter valor de prova e que, assim como os peritos, podem também ser impugnados pelas partes, por alguma suspeição, algo do tipo. Enfim, é muito interessante. Eu acho que essa nossa temática é uma temática que é bem importante para o ordenamento jurídico brasileiro, até porque, não sei se eu posso dizer que são as mais importantes, mas são aquelas que, ao longo do tempo, vieram trazendo um grande teor, assim, de por se tratar de documentos, por se tratar de algo que é atestado e tem uma presunção de uma veracidade, tem um teor bem importante, mas é legal também trazer o contraponto de que, por mais que tenha esse grande peso, não vai engessar a liberdade de convencimento do magistrado. E, bom, eu acho que meio que para fechar a nossa fala como um todo do grupo é basicamente isso, de perceber esse grande teor, essa grande importância das provas, tanto documentais quanto periciais, que também estão intrinsecamente correlacionadas, mas também entender que elas não vão engessar o entendimento do juízo. O juízo deve sim fundamentar, isso é visto em lei, mas ele tem vários outros meios também para embasar a sua decisão. Então, fazendo a participação um pouco mais rápida aqui, eu gostaria de agradecer a todos por participarem desse podcast. Espero que vocês da audiência aí tenham compreendido bem a temática e, posteriormente, como já falado, nós vamos disponibilizar os slides de forma completa para vocês aprofundarem os conhecimentos. E é isso, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado pela presença de todos e pela explicação de todos.